Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao iOS Camp e à nossa trilha de front-end. Meu nome é Lucas Saliba, sou desenvolvedor front aqui na iOasis e sou um ex-camper também. Eu participei do camp lá da edição de 2020 e hoje vou conduzir a aula aqui de introdução à web com vocês. E, bom, para começar a nossa aula, né, a gente pode se perguntar ali o que são tecnologias web, né? O que é esse negócio? E, bom, é simples. São qualquer tecnologia que seja parte ali do ecossistema de desenvolvimento de sites e aplicações web. Essas tecnologias elas podem ser navegadores como Chrome, Firefox, Safari, podem ser linguagens de marcação que a gente fala como HTML, CSS, linguagens de programação como JavaScript, Java, PHP, frameworks de desenvolvimento, né, que estão tão populares hoje em dia como React, Angular, Vue.js, entre tantos outros, protocolos de internet como HTTP e HTTPS, formatos de dados como JSON, XML, CSV e todas as outras tecnologias aí que fazem parte desse ecossistema. Bom, e afinal, né, o que é uma página web e qual que é a sua diferença para uma aplicação, um site web ali? Bem, uma página web é basicamente qualquer arquivo que seja codificado em HTML e que vai ser interpretado por um navegador. Apenas com isso já temos uma página web. E um site completo ali, né, que a gente pode falar, seria um conjunto dessas páginas web que no mesmo contexto elas fazem sentido, sabe? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar numa landing page. Uma landing page ela vai ser composta de várias páginas. Ela vai ter sua página home, ela vai ter sua página de contato, vai ter sua página de história, de portfólio, entre outras, e todas elas ali juntas se complementam, elas fazem sentido no mesmo contexto. Então, a partir disso aí, a gente tem um website completo, uma aplicação web completa. E, bem, em casos assim, sabe, na grande maioria, a gente tem ali o uso de 3 tecnologias ali principais para isso: o HTML, o CSS e o JavaScript. E essas tecnologias, né, elas estão presentes no nosso dia a dia nas ferramentas e plataformas mais populares do mundo, sabe? Como Facebook, Google, Instagram, Twitter, Stack Overflow e tantas outras aí que a gente conhece. E aí o que acontece? Entre essas plataformas mesmo que eu citei, cada uma utiliza uma lógica de programação diferente, uma lógica de desenvolvimento ali por trás diferente, frameworks de desenvolvimento utilizados diferentes entre uma das outras. Então o Facebook utiliza o React, o Instagram utiliza o React Native, o Stack Overflow utiliza outra coisa diferente, o Google outra coisa ainda. Entretanto, independente desse framework utilizado por elas, a base delas sempre vai ser a mesma. A base delas sempre vai ser HTML, CSS e JavaScript. Ainda mais porque no final, quando essa aplicação vai ser interpretada pelo navegador, o navegador só vai enxergar essas 3 tecnologias e só vai fazer a leitura e compilação ali em si delas. E esse HTML, CSS e JavaScript que eu estou falando tanto, né? O que é isso? Bom, são as 3 tecnologias básicas ali que a gente tem para o desenvolvimento web que a gente tem que saber. Então, pense no HTML como se fosse o esqueleto do site, sabe? Vai ser ele ali que vai montar a estrutura do site ali, básica dele, e dar formato a ele em si, sabe? Pensem nele como uma linguagem de marcação, ou seja, ele não tem a capacidade ali de bolar algoritmos complexos que fazem tomadas de decisão. O propósito dele ali vai ser realmente montar a estrutura do site. O CSS, né, a gente já pode pensar ali que ele vai dar o visual para o nosso site. Pense nele como uma folha de estilos. Ou seja, o nosso designer vai bolar ali o que ele quer para o site, qual fonte, qual cor de background, quais imagens, quais estilos certinho ele vai ficar, quais animações. E tudo isso, toda essa aplicação a gente vai fazer com o CSS. O JavaScript, ele já vai ser ali o nosso cérebro do site, sabe? Ele ali que vai permitir que o usuário interaja com o site e que faça tomadas de decisão com o site. Ele que vai tornar o site dinâmico e interagível. E bom, vamos pensar aqui, por exemplo, num formulário. Eu vou criar a estrutura do meu formulário com o HTML. Eu quero personalizar ele com fonte, background, animação, tudo ali com o CSS. Mas a ação dele ali em si, por exemplo, de enviar os meus dados ao clicar ali no botão, né, e ao jogar ele lá para o banco de dados, isso daí quem vai ser o responsável vai ser o JavaScript em si. E bom, aí mais uma curiosidade, né, que eu acho muito bacana, que é o seguinte: essas 3 tecnologias aí, né, que eu citei,
elas são executadas e interpretadas pelo navegador, sem ter a necessidade de uma compilação prévia do código, sabe, para a sua execução. Então, diferente do que a gente vê no C e no Java, aí, que a gente vê muito em faculdade, né? Onde a gente tem que compilar um programa para gerar um executável dele e só após isso conseguir testar ele, rodar ele, enfim. O HTML, CSS e JavaScript, eles rodam ali em tempo real, sabe? Então, ele por baixo dos panos ali no computador, o JavaScript ele acaba sendo ali compilado de certa maneira, mas é uma velocidade tão grande, tão instantânea, que não fica visível tanto para o desenvolvedor e muito menos para o usuário, sabe? É um processo basicamente que é simultâneo. Então a gente não tem que ter essa preocupação ali de compilar código antes, ver se ele vai funcionar, e, enfim, é algo muito tranquilo e uma grande facilidade que a gente tem no front-end. A gente ouve muito falar também, né, a frase que JavaScript é uma linguagem muito poderosa. E bom, por que ela é poderosa, né? Bem, o JavaScript, como eu já falei aqui, ele que vai permitir ali que o usuário interaja com o site. Porém, o JavaScript ele se expandiu até que recentemente pelo lado de um servidor que eles lançaram aí chamando de Node.js. Vocês já devem ter ouvido o nome. E o que acontece? Isso aí é um ambiente que permite que a gente crie um servidor web tanto pela parte front-end quanto pela parte back-end utilizando apenas JavaScript, tendo uma aplicação ali completa que a gente pode se dizer. E o JavaScript ele é muito maleável, sabe? A gente pode falar. Então a gente pode usar ele até mesmo para programar um Arduino, para vocês terem noção. Qualquer aplicativo de desktop que tenha conexão com a internet, a gente pode usar JavaScript. E até mesmo para fazer algumas conexões dele com o banco de dados, como o MongoDB, a gente pode utilizar JavaScript também. Então por isso que a gente fala que ele é muito poderoso em certos casos. E bom, vamos ver um exemplo prático disso, né? Como vocês podem ver aí, a gente tem uma estrutura básica de HTML. E o HTML ele funciona por meio de sistema de tags. O que é isso? Eu coloco tags indicando ali o que é o cabeçalho, o que é o corpo, o que são os títulos, subtítulos, divisões ali de textos, listas, imagens e basicamente todos os outros dados estruturais que a gente vai ter no site. Bom, como vocês podem ver aí, esse é o resultado que a gente tem do nosso código ali mostrado anteriormente. É algo muito simples. Mas nele ali a gente já tem um título, um subtítulo, textos ali, parágrafos separados bonitinhos, uma lista, outro parágrafo, uma imagem. E quando a gente coloca ali um by side, né, a gente pode comparar ali que um está exatamente na posição e na ordem que a gente seta no código. E até mesmo ele já teve uma adaptação ali até que boa, automática para o responsivo, mas que é sempre bom a gente ter ali em mente também. Bom, como que a gente melhoraria esse código, né? O primeiro passo é adicionar CSS nele. O CSS, a gente vai identificar ali nele quais tags ou quais classes a gente quer personalizar, a gente quer aplicar propriedades nela. Então, fazendo essa marcação, igual vocês estão vendo aí na tela, a gente pode setar ali se a posição dela vai ser centralizada, vai ser para a esquerda, para a direita, qual fonte a gente quer usar, qual vai ser o tamanho dessa fonte, tal imagem, como que ela vai se comportar na tela, se a gente quer um background diferente, se a gente quer uma fonte ali diferente, e a partir disso daí a gente vai personalizando o nosso site, tendo um universo aberto aí para qualquer possibilidade basicamente que a gente pensar. E bom, aí a gente tem, né, a nossa mesma página web com esse pouco de CSS já aplicado nela. Com essa pouca quantidade de linha, pouca quantidade de comandos, a gente já tem uma diferença ali muito agradável para os nossos olhos, né, quando a gente vê a tela em si. Então a gente já trocou o background, já colocamos ali outra fonte, arrumamos tamanhos dessas fontes, colocamos ali um pouco de cor nos títulos e subtítulos, tivemos ali algumas variações de estilo de texto para bold, italic, e já temos a imagem e o texto ali mais centralizados, sem cortar, né? Já temos ali uma margem nas laterais ali que fica mais agradável, segue maior um padrão, e tudo isso utilizando apenas o básico. E como eu falei, o CSS principalmente, a gente não tem limites para criatividade, sabe? Esse que é algo muito bacana da web, a gente tem muita liberdade para bolar o site da maneira que a gente goste. Vamos falar um pouquinho aqui, né, sobre SEO. O que é isso, né? Bom, vocês sabem quando a gente compartilha um link na internet por meio do WhatsApp, LinkedIn, Instagram, qualquer outra dessas plataformas, e aparece uma prévia desse link com uma imagem, um título, uma descrição bem bacana dele? Bom, isso daí é possível devido às nossas meta tags que a gente chama. O que são elas? Bem, elas são tags HTML que a gente coloca no nosso próprio arquivo principal HTML ali quando está montando o site.
e que elas vão permitir essas prévias ali no compartilhamento de link. Só que além disso, elas dão uma grande vantagem para a gente também nos mecanismos SEO ali, principalmente do Google de pesquisa. A gente tendo elas presentes na nossa aplicação, a gente facilita ali a busca e identificação do nosso site online, sabe? Os mecanismos de busca vão agir de melhor forma ali no nosso site, vão entender melhor ali do que ele se trata e quais respostas ali de pesquisa correspondentes ele tem que dar no sistema. O que além disso, principalmente, passa uma maior confiabilidade para o nosso usuário, né? Quando a gente está compartilhando algum sistema, algum site, enfim. A gente tem um exemplo aqui, né, de o que seria um exemplo assim, de meta tags, um código de meta tags. Como vocês estão vendo, são tags em HTML marcado como meta, e essas tags elas podem variar entre tipo, URL, nome do site, nome ali da aplicação em si, uma descrição, puxando um link de uma imagem ali que vai ser aquela imagem principal. Mas apenas com essa estrutura básica, como vocês estão vendo, a gente já tem um ganho de performance e de SEO muito grande, sabe? Muito elevado. Então é algo simples que a gente pode implementar nas nossas aplicações e que faz muita diferença no final. A gente está vendo aí, né, por meio do depurador do Facebook, um exemplo de site que não possui meta tags. Esse daí é a visão que os mecanismos de busca e que a gente tem, né, quando compartilha a URL dele, possui dele. Então a gente tem a URL dele e nada mais. A gente não sabe do que o site se trata, a gente não tem um logo, a gente não tem um título, uma descrição. Então é algo muito pobre ali, que até causa ali a gente ficar com um pé atrás ao acessar esse site, né? Ao contrário desse nosso outro exemplo, né? Aí sim, ele possui uma estrutura até mesmo básica ali de meta tags, sabe? Igual eu mostrei para vocês no slide anterior. Apenas com título, imagem, descrição, URL ali de forma dinâmica, aonde que o mecanismo de busca possa enxergar isso, fazer uma correspondência melhor ao a gente pesquisar ele no Google e até mesmo quando a gente for compartilhar o link. Então, quando a gente for compartilhar ele no Instagram, no WhatsApp, a gente já tem essa prévia, igual a gente está vendo. O que é algo muito mais bonito ali visualmente para a gente, para os usuários, e que passa uma maior confiabilidade, como eu falei. A gente tem uma maior certeza ali que é um site seguro. Eu vou deixar aqui para essa aula 3 desafios para vocês. São 3 aplicações aqui que a gente pode fazer utilizando apenas HTML, CSS e, caso necessário, apenas JavaScript, e que eu recomendo assim que vocês façam pelo menos uma das 3. Não é nada obrigatório, seria conteúdo extra para quem tiver interessado mesmo, mas que eu acho que aplicaria essas ideias que a gente discutiu aqui muito bem. O primeiro é um site parallax que a gente chama, que é o que? Nada mais uma landing page ali com algumas estruturas de HTML e CSS, e a gente tem um efeito bacana de CSS onde a imagem de fundo vai ficar sempre congelada. Então ele causa um efeito ali, uma certa animação ali que é bem bacana. O outro seria um portfólio pessoal, onde vocês podem aproveitar para fazer por vocês mesmos, que vocês teriam cards ali demonstrando alguns projetinhos seus, coisa bem básica, mas que dá para a gente estruturar tudo com HTML e CSS. E no outro seria o nosso próprio formulário de pesquisa, que a gente já mencionou aqui. Vamos fazer uma página disso bem bacana com esse formulário, e até mesmo no final, caso vocês quiserem algo mais avançado, a gente pode até implementar uma função ali de envio de informações como JavaScript. Mas enfim, como eu disse, todos eles são opcionais e eu recomendo que pelo menos vocês façam um deles para a gente, né, ter um exemplo mais prático ali do que a gente discutiu agora nessa aula. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por terem assistido. Se ficou qualquer dúvida, pode anotar aí que na nossa aula ao vivo a gente tira elas, a gente faz um repasse ali de tudo que for necessário. E qualquer coisa aí que vocês precisarem, estou completo à disposição de vocês, beleza? Valeu pessoal, um abraço!